Continuando o segundo item, o item B da questão 3 da página 12 do livro do Prof. Mato e Fundamentos de Cálculo, só para lembrar, ela pede, certo? Ela define uma função dos racionais não negativos e não nulos, indo com imagem nos racionais não negativos, definido como a razão, a fração ou a divisão de A por B, onde A e B são naturais e primos entre si, e isso sendo igual ao módulo da diferença dos quadrados dividido pela soma dos quadrados, certo? No item B, ele vai pedir que dentre os racionais 55, 73 avos, 32, 257 avos e 101, 89 avos, eles sejam verificados se pertencem à imagem dessa função aqui, da maneira como ela foi definida. Ok. Vamos verificar primeiro 55, 73 avos. Caso exista, então vamos precisar encontrar um A sobre B, certo? Primos entre si, que resulte nesse valor. Está aqui. Ok? Então, sendo que eu tenho esse módulo dividido, essa expressão igual a 55, 73 avos, eu vou colocar então a seguinte hipótese, que A ele é maior do que B. Por quê? Porque se A for maior do que B, eu garanto que esse módulo ele é positivo. Porque o A sendo maior que B, então o quadrado de A fica sendo maior do que o quadrado de B dentro dos números reais. Então esse módulo ele é obrigatoriamente positivo. Então eu posso utilizá-lo sem o módulo, porque eu já sei que o resultado é positivo, certo? Então esse passo daqui ele está validado com essa hipótese de A ser maior do que B. Dito isso, eu vou utilizar a seguinte propriedade de razões, que se eu somar o denominador, perceba que eu estou fazendo isso aqui, ó, dessa fração, eu estou somando o denominador no numerador e criando essa nova fração. E desta outra fração, eu estou somando esse denominador ao numerador e assim obtendo essa outra fração. Eu vou ter que, se essas duas frações elas são equivalentes, então essas duas frações também serão equivalentes, obrigatoriamente. Dito isso, eu vou conseguir anular o b ao quadrado pelo b ao quadrado, como está sendo feito aqui. E com isso, no numerador, eu vou ter apenas os 2a ao quadrado. Somando aqui, eu vou ter 128. Ok. Posso dividir por 2 em ambos os lados da igualdade. Dessa expressão tenho apenas o a ao quadrado agora. E do 128 vou ter apenas o 64. Continuando. O que é que nós temos? Que se eu fazer a multiplicação cruzada, eu vou ter 73 ao quadrado, sendo 64 ao quadrado b ao quadrado. Fazendo a distribuição, vou ter que 73 ao quadrado vai ser 64 ao quadrado mais 64b ao quadrado. Subtraindo 64a ao quadrado em ambos os lados da igualdade, eu vou deixar do lado esquerdo da igualdade apenas 9a ao quadrado, enquanto que esse daqui vai ser anulado, ficando apenas o 64b ao quadrado. Ok. Tomando esse 9, eu vou dividir ambos os lados por 9, e depois eu vou dividir ambos os lados por b ao quadrado. Como eu sei que b ela é um número natural e positivo, eu já garanto que ele não é zero. Então eu posso fazer essa divisão tranquilamente. E agora, como eu já sei que esse camarada
é igual a isso, e diferente, e não é negativo, posso tirar a raiz quadrada em ambos os lados da igualdade. Como sei que são naturais, eu não vou precisar colocar mais ou menos aqui, né? Já que vai ficar apenas o positivo disso. E eu vou ter, então, que a raiz quadrada, 64, 8, e de 9, 3. Então, tenho essa igualdade. Mas, se parasse aqui, e eu não tivesse a hipótese de que eles são primos entre si, certo? O A e B naturais são primos entre si. Se eu não tivesse essa hipótese, eu não poderia concluir que o A vale 8 e que o B vale 3. Eu não poderia concluir. Por quê? Porque poderia ser tranquilamente uma fração equivalente. E o A poderia ser qualquer um dos numeradores dessas frações equivalentes e o B seria o respectivo denominador dessa fração equivalente. Mas como eu tenho que o MDC entre eles é 1, obrigatoriamente eu vou ter apenas a fração irredutível. E com essa fração irredutível, eu vou poder garantir que o A vale 8 e que o B vale 3. Então, a ideia de ser primos entre si, a fração ser irredutível, ela é importante para definir, para deixar claro isso, certo? Lembrando que a função, ela permite tranquilamente as frações 8 terços, menos 8 terços, 3 oitavos, menos 3 oitavos, todas elas tendo a mesma imagem do que é colocado na situação 55, 73 avos.